Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui a convite do pastor Davi Carlos, presidente da nossa Ordem de Pastores Batistas do Norte de Minas, a fim de trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Me permita ser instrumento e mensageiro do Senhor para a sua vida. E eu quero começar te perguntando o seguinte: você tem vivido para alcançar o quê? Qual é o objetivo, o alvo da sua vida? Será que eu e você somos pastores e líderes para esse tempo? Será que eu e você podemos viver esse tempo de forma a ser aquilo que a nossa geração precisa? E não somente isso, impactar a vida de outras pessoas, mesmo depois da nossa partida dessa terra? Eu queria refletir com você a respeito da história de vida de um dos personagens bíblicos, dos muitos que marcaram a sua própria geração e continuam a nos influenciar até hoje. Eu queria te convidar a pensar comigo um pouco sobre a vida e a história de José. Eu queria que, para isso, a gente lesse Gênesis capítulo 50, versículos de número 22 a 26. Gênesis 50, 22 a 26. A palavra do Senhor diz assim: José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. O desafio que me foi proposto é trazer uma reflexão com o seguinte tema: o pastor para esse tempo. O pastor para esse tempo. E eu gostaria de basear essa reflexão na história de vida de José. Mas primeiramente eu preciso dizer a você que eu me sinto incapacitado para isso. Como pastor, eu procuro caminhar com pessoas melhores do que eu. Eu preciso de inspiração, eu preciso de alguém que me desafie. Eu preciso de pessoas que caminhem juntamente comigo, pessoas que eu possa então compartilhar e vivenciar a realidade do ministério. E eu preciso também ajudar pessoas que estão caminhando. Dentro dessa perspectiva, eu trago essa palavra, não porque me sinta preparado para ser um instrumento de Deus na sua vida, mas porque me foi desafiado essa tarefa. Eu me coloco diante de Deus para, através do que a palavra então nos revela, trazer uma palavra ao seu coração. Vamos orar nessa hora. Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento. Eu rogo sobre mim o Teu cuidado, o Teu favor, mas eu oro pela vida do meu irmão, que nesse momento estará recebendo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, tira do meu coração e do coração de cada um deles tudo aquilo que possa roubar essa palavra de nós, mas aquilo que é relevante, aquilo que está na Tua palavra, aquilo que pode nos ensinar, que isso seja aplicado à minha vida, primeiramente, à vida do meu irmão, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Mediante essa atitude, eu me submeto ao Senhor, para que o Senhor faça de mim um instrumento da Tua vontade nessa hora, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Usando então, meu irmão, a história de José, o que é que nós podemos aprender a respeito desse tema, o pastor para esse tempo? A primeira coisa que eu aprendo é que o pastor para esse tempo é aquele que não desiste diante das circunstâncias adversas. É aquele que não desiste diante das dificuldades, dos problemas, das aflições da existência. Irmão, se você olha a história de José, a partir de Gênesis 37 até Gênesis 41, você vai encontrar
tantas dificuldades. Se tem uma pessoa que passou por uma série de problemas na vida, essa pessoa foi José. Ele foi alvo da inveja dos seus irmãos. Ele sofreu segregação familiar, segregação racial, social. Ele sofreu escravidão involuntária. Ele sofreu exílio linguístico e pátrio. Ele sofreu uma acusação injusta, ele foi parar na prisão, ele foi esquecido pelos seus amigos, e nada disso tirou José do centro da vontade de Deus, do propósito que Deus tinha para a sua vida. José tinha uma missão, ainda que ele não sabia que tinha, e Deus foi direcionando, guiando, e ele foi perseverando, e ao final ele vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu e você temos consciência do nosso chamado que José não tinha no início da sua caminhada. Se nós queremos ser pastores para esse tempo, nós precisamos superar as dificuldades que nos são impostas. Nós não podemos desistir diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos na realidade do dia a dia do nosso ministério. Eu não conheço a sua vida, eu não sei a sua história, eu não sei quais os problemas que você já enfrentou até aqui, quais os que está enfrentando agora e quais problemas você enfrentará, mas assim como você é a minha história e a história de todos os nossos companheiros no mundo todo. Todos nós temos problemas a enfrentar e você não pode deixar que esses problemas tire você do chamado, do propósito de Deus para a sua vida, já que você o conhece. Por quê? Porque você foi chamado por Deus, você aceitou de Deus um desafio de pastorear o povo dele nesse tempo. José não sabia o final da sua história, mas você sabe que você foi chamado por Deus para ser boca de Deus nessa geração, para conduzir as ovelhas que o Senhor tem colocado debaixo da sua liderança. Mas isso é só a primeira coisa. Se eu e você queremos de fato ser pastores para esse tempo, nós precisamos vencer todas as dificuldades que nos são impostas. Mas um pastor para esse tempo também é aquele que caminha com Deus por toda a sua vida. A história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia. José caminha com Deus toda a sua vida. É um daqueles personagens, assim como Samuel, assim como Daniel, são pessoas que têm uma trajetória bíblica aonde nem mesmo os seus pecados são citados. José é alguém que caminhou com Deus da sua infância, adolescência, até o último dia da sua vida. José viveu 110 anos e quando eu olho para a história dele, eu lembro daquele texto de Daniel, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. José vai caminhando com Deus, com Deus todos os dias, e nem mesmo nos momentos finais da sua vida ele se esquece de Deus, mas ele caminha com o Senhor e pede então que os seus descendentes cumpram para ele um propósito. A sua fé vai além da sua morte. Mesmo depois de morto, os ossos de José vão ser um exemplo de fé para os seus descendentes. Então, o pastor para esse tempo será aquele pastor que caminhar com Deus também toda a sua vida. Antes da crise do coronavírus, agora na crise, depois na crise econômica e também na crise emocional e espiritual que vai abalar o mundo. Nós precisamos depender de Deus, estar com Deus para receber dele direção para as nossas vidas, como creio que foi isso o segredo de José para se manter todos os anos da sua vida com Deus. Mas a terceira coisa que eu vejo no texto é que o pastor para esse tempo é aquele que aprende a renunciar às glórias desse mundo para fazer parte dos planos de Deus. O pastor para esse tempo precisa ter a mesma atitude que José teve no Egito. A atitude de José foi renunciar à glória do maior império da época para se declarar pertencer ao povo de Deus. José preferiu ser contado com os filhos de Deus do que possuir todas as glórias que aquele império possuía. Se José não tivesse tomado a decisão de
caminhar com Deus e depois de pedir que os seus ossos fossem levados do Egito. Talvez eu e você estivesse hoje visitando um museu para olhar a sua múmia, para ver o seu corpo mortificado. Mas José tomou uma decisão. Ele não queria aquela glória do império. Ele preferia ser contado com o povo de Deus. Sabe, a tentação de José naqueles dias foi a mesma de Jesus lá com o diabo. Quando o diabo lhe propõe dar todas as glórias do mundo, José preferiu ser contado com o povo de Deus. Eu e você, no exercício do nosso ministério, temos muitas coisas que podem nos atrair, que nos querem fazer de todas as formas abandonar a nossa vocação, o chamado de Deus para as nossas vidas e dar prioridade a algo que é menor do que o chamado de Deus para as nossas vidas. Um pastor americano foi convidado para ser candidato a ser vice-presidente dos Estados Unidos e ele disse o seguinte: eu não poderei deixar o chamado de Deus na minha vida para assumir uma função menor. Ser o vice-presidente dos Estados Unidos é uma das coisas maiores que existem no mundo. Aquele pastor disse que ser vice-presidente dos Estados Unidos é algo menor. Por quê? Porque ele tinha consciência de que a maior glória, a maior conquista que ele poderia ter era de fato ser um instrumento do Senhor na sua geração. Ser um pastor, conduzir não só a vida física, humana das pessoas, mas conduzir pessoas para a eternidade. Então nós temos que renunciar às glórias, propensas glórias que nos são oferecidas e nós temos que olhar a nossa vida e o nosso ministério a partir das perspectivas divinas, do plano de Deus para as nossas vidas. Deus te trouxe para pastorear nesse tempo. Por quê? Porque Ele tem algo para realizar através da sua vida, na vida daquelas pessoas que você hoje então pastoreia. Mas uma outra realidade, ou talvez ilustrando esse ponto, eu vi uma vez uma charge de um peixe na praia, com um sombreiro, tomando Coca-Cola e de óculos escuros. Por mais que essa cena seja interessante, a verdade dela é: aquele peixe vai morrer. Por mais que isso seja interessante, não é para isso que um peixe foi criado. O peixe foi criado para estar no mar e não na praia. Então, da mesma forma sou eu e você. Nós fomos chamados para um propósito exclusivo de Deus. E não tem nada que seja maior do que isso. Ser instrumento de Deus na nossa geração e, quem sabe, influenciar as gerações futuras. A quarta e última coisa, então, desse texto é: o pastor para esse tempo é aquele que deixa um legado de experiências para com as próximas gerações. Um pastor para esse tempo é aquele que, como José, deixa um legado de experiências para a próxima geração. Eu não sei se você imagina a cena, mas Êxodo 13, 19 diz que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o povo de Israel, Moisés, foi e pegou os ossos de José e trouxe juntamente com eles. Durante 40 anos, os ossos de José peregrinaram pelo deserto, juntamente com o povo de Deus. Êxodo 13, 19 e também Josué 24, 32. Em Josué 24, 32, Deus então vai nos mostrar que os ossos de Josué foram enterrados naqueles dias, quando os filhos de José conquistaram a terra prometida. Então imagine a cena: o povo sai do Egito e está levando o sarcófago de José. Eles caminham por 40 anos e estão com esses ossos de José. E então um dia eles descansam. No meio disso tudo, então, antes de enterrar, quantas
pessoas, quantas crianças, quantas pessoas da geração mais nova perguntaram assim: por que nós estamos levando esse caixão? Por que nós estamos levando esses ossos? E os pais contavam a história do seu patriarca José, que, crendo nas promessas do Senhor, pediu que eles levassem os seus ossos quando Deus os tirasse da terra do Egito. O quanto essa história marcou a vida daquela geração criada no deserto, que foi diferente da geração que saiu do Egito. Então, José deixou um legado até através dos seus ossos. A sua fé, a sua crença no Senhor marcou aquela geração que foi criada, nascida no deserto. E foi aquela geração que entra então na terra de Canaã. Por isso, se eu e você queremos marcar o nosso tempo, nós também temos que ser pessoas que vão deixar para a próxima geração um legado de fé e de experiências com Deus. E nada mais propício do que o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo único e desafiador. É um tempo que nenhum outro povo vivenciou. Nós temos diante de nós uma crise, mas uma oportunidade de sermos igreja sem prédio, pastores sem um prédio para poder concentrar ali as nossas atividades, de avaliar os nossos programas e tudo aquilo que nós fazemos enquanto igreja do Senhor, de verificar realmente qual é a profundidade da nossa vida com Deus e da nossa comunidade. Aplicando então tudo isso às nossas vidas, nós devemos entender o momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Nós somos privilegiados diante do Senhor, mediante a crise que esse mundo está enfrentando. Nós também devemos entender que nenhuma crise é permanente. Todas elas já vieram e já passaram, e essa também está vindo, estamos vivendo, mas vai passar. Seja do risco da infecção, seja da crise econômica, seja dos problemas emocionais que virão depois. Tudo vai passar. E nós devemos então, diante disso, entender esse tempo, ser o pastor que esse tempo precisa, mas não apenas isso, nos preparar para sermos os pastores depois desse tempo, ser os pastores que as igrejas vão precisar mediante aquilo que está acontecendo em todo o mundo. Por último, nós temos que entender que o principal inimigo para que a gente se torne o pastor para esse tempo, o pastor segundo o coração de Deus para esse tempo, aquilo que as nossas ovelhas precisam a fim de serem conduzidas nesse tempo, o maior desafio não é o diabo, o maior desafio não é o mundo, o maior desafio para que isso aconteça, de forma que eu me torne o pastor que essa geração precisa, o maior desafio sou eu mesmo. Assim como Sansão, eu posso ser o meu maior inimigo, eu posso ser aquele que vai boicotar todo o projeto, o plano que Deus tem para a minha vida. Eu preciso então fazer como José e mediante toda a história de minha vida, me capacitar para viver o que o Senhor tem. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe, de forma que a gente compreenda essa palavra e a gente aplique essa palavra aos nossos corações. Pai, eu oro, eu te agradeço pela oportunidade de estar diante de ti. E eu rogo por minha vida e pela vida do meu irmão. E eu peço que em nome de Jesus, cada um de nós, pastores, servos do Senhor, chamados pelo Senhor para esse tempo, possamos responder de forma que o Senhor deseja, de forma que a nossa vida possa impactar a nossa geração, a nossa comunidade, as pessoas ao qual o Senhor nos chamou para servir. E fazendo isso, Senhor, isso possa gerar algo de grandioso para as próximas gerações que virão. Que o Senhor nos ajude a ser pastores que vão dar essa resposta em meio à crise que o mundo está vivendo, para que as próximas gerações e as próximas crises possam ter referências de como nós nos portamos diante do Senhor. Nos ajuda a ser aquilo que esse mundo precisa, não só apenas a tua igreja, os teus filhos e os teus servos, mas o mundo perdido, Senhor. Senhor, que está desesperado, com medo, acovardado diante das circunstâncias. Deus seja conosco e nos ajuda a ser a resposta do Senhor a esse mundo, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com você essa palavra.